Olá, saudações. Me chamo Edson Macalini, sou doutorando dos processos artísticos contemporâneos do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E em parceria com minha orientadora, Marta Martins, vamos apresentar o artigo que se intitula Procedimentos e Escrituras Ficcionais nas Artes Visuais, que é resultado de estudos desenvolvidos na disciplina Formas de Narrar, entre desenho, fotografia e escrita, que se desenvolveu no período, no segundo semestre de 2020, via online, devido à situação da pandemia da Covid-19. Olá, boa tarde a todos. É um prazer apresentar o trabalho com o meu doutorando, professor Edson Macalini, meu colega, e nós vamos, então, apresentar alguns trechos do nosso artigo que foi submetido à ANPAP, que trata dos procedimentos das escritas e das produções artísticas em artes visuais que incorporam a delação dos percursos e a composição das obras, estilos ou características do universo de quem as criou, com a contribuição da literatura sob influência do método do escritor Raymond Roussel. A escrita nas artes visuais exige atenções diferenciadas pelo fato de dever-se a ela a criação da comunicação entre as partes, dos nervos entre os ossos, de um convite para adentrar o labirinto, a espiral do universo do Criador, permitindo observar o impulso dos movimentos que criam a moldura da obra dos artistas pelas vias de seus direcionamentos poéticos. A escrita se apresenta como geradora dos pontos iniciais, ações e princípios, partidas e enigmas, cujo papel principal é de apresentar os processos de criação artística vista por dentro. Eu passo a palavra, então, ao Edson para a continuação. Então, este percurso de estudo que resultou nesse artigo iniciou, né, com algumas reflexões acerca da produção artística contemporânea que envolve a série de procedimentos para a sua composição, né, principalmente olhando para as escritas nas artes visuais e o processo da fatura da obra visual. E também elevando, né, esse lugar da escrita, né, como o levantamento das cortinas, dos véus, das nebulosidades, das revelações e dos segredos dos artistas no ato da criação artística, né? E aí, essa pergunta, né, qual a tarefa das narrativas ou as escritas que acompanham os trabalhos artísticos, como a escrita emoldura todo esse processo de criação da fatura da obra do artista? Pensando nisso, né, o método de Raymond Roussel veio trazer, complementar esse processo de estudo e de reflexão e traz uma ideia, né, do método de ser uma dobradiça bem azeitada, né, onde o procedimento vai permitir articulações, rotações e translações, idas e vindas, né, como seguindo um ritual, uma alquimia, uma receita que poderá ser executada como um ingrediente a mais ou a menos, com esquecimentos, negligências, descuidos, ou com a incrementação de outros formatos, novas magias, um elixir, e poderá também ser usado para infinitas possibilidades. O procedimento, nas palavras de Foucault, não direcionaria as obras mesmo na sua figura mais central. Não seria nada mais do que a soleira cruzada, mal traçada, um rito de purificação, não uma fórmula arquitetônica. O céu, como disse Rousseau, teria usado este método para enquadrar o grande ritual de sua obra, repetindo solenemente e para todos quando o ciclo terminasse para si mesmo. Em torno da obra, o procedimento formaria um círculo que não permitiria o acesso a não ser à custa de deixar iniciado no espaço branco e totalmente enigmático de uma obra ritualizada, ou seja, separada, mas não explicada.
O procedimento é, portanto, o modo de colocar uma moldura para o processo artístico, criar uma regra ou método, como um jogo de palavras, cenário para compor narrativas e imagens. Não se trata, portanto, da explicação da obra. Dentre as criações do Raymond Roussel, né, onde ele explica, né, o processo de criação deste método, ele expõe no livro, como escrevi algum dos meus livros, onde ele expõe meticulosamente esse processo de composição de escrita. Tem até um trecho onde ele diz que se propôs a explicar de que maneira ele tinha escrito algum de seus livros, que são possíveis de ser identificados nos livros Impressões da África, Locos Solos, A Estrela na Testa e A Poeira de Sóis. Um outro escritor, leitor de Raymond Roussel, muito interessante, que desenvolveu diversos estudos e que também acompanhou muitos as discussões e os procedimentos na disciplina, foi o argentino César Aira. Ele diz que um procedimento é um método para gerar argumentos narrativos, histórias, e também poderiam servir para gerar argumentos de outros tipos poéticos, científicos e até filosóficos. Esse método poderia consistir em extrair palavras ao acaso do dicionário, ou de um chapéu, por exemplo, e armar uma história que fosse da primeira palavra à segunda, da segunda à terceira. Se a primeira palavra que saiu da cartola é colher, a segunda mercúrio, a terceira bactéria, a história poderia ser sobre um jogo de talheres no palácio de um rei, de um país cujo principal produto de exportação é o mercúrio. E uma colher desse jogo aparece com uma estranha marca durante um jantar. E dessa marca sai a fórmula para criar uma bactéria que se alimentaria de mercúrio e levaria o país à ruína. Essa descrição do Aira é belíssima e mostra exatamente como Roussel compôs e elaborou os procedimentos. Adiante, em outro texto do mesmo escritor, a nova escritura presente no livro Pequeno Manual de Procedimentos, o autor nos presenteia com um conjunto de reflexões sobre o universo da arte, nas quais evidencia os procedimentos. Agora eu retorno a palavra à Marta para ela continuar lendo até o final. É um simulacro enganador do processo pelo qual uma cultura estabelece o modus operandi do artista. Se a arte tornou-se uma mera produção de obras a cargo daqueles que sabiam e podiam produzi-las, as vanguardas intervieram para reativar o processo a partir de suas raízes, sendo que o modo de fazer isso foi repor o processo ali onde se havia entronizado o resultado. Essa intenção em si mesma arrasta os outros pontos que possa ser feita por todos, que se desvincule das restrições psicológicas e, para dizer tudo de uma vez, que a obra seja o procedimento para se fazer obras sem a obra, ou com a obra, mas só como apêndice documental que sirva apenas para deduzir o processo do qual saiu. Essas são palavras, então, do César Aira, que nortearam a escrita do nosso artigo em conjunto. Outro leitor e admirador de Roussel, o escritor catalão Henrique Vila-Matas, argumenta que não é fundamental conhecer o procedimento para apreciar Roussel. Ele recorda que Salvador Dalí amava voltar às obras do excêntrico francês, isso segundo Terron, principalmente aos fragmentos de Impressões d'Afrique. O segredo de suas obras é permitir ao leitor participar delas, continuá-las, libertando e liberando imaginação extrema, pois seu texto aberto é como um livro de presença nas galerias e museus. Cada um continua a seu modo, seguindo algumas orientações na linha que irá preencher. Então, a gente encerra com essa última reflexão, né?
E abaixo da lâmina e do PowerPoint tem a publicação que foi resultado deste semestre de estudo com os procedimentos, do qual nós reunimos todas as produções dos participantes da disciplina, que poderá ser acessado via plataforma ISU no link que está disponível abaixo. Adiante, apresento as referências bibliográficas que utilizamos para a composição deste artigo. Muito obrigado. Muito obrigada a todos.